Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Super Malva. Vamos lá para mais uma videoaula, terceira parte aqui da nossa aula de Educação Especial na perspectiva da inclusão escolar, tá? Então vamos aí para a terceira parte, mas antes de mais nada, vai lá, se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder nada, dá aquele like positivo, não custa nada pessoal, ajuda bastante o canal aí a se desenvolver, tá bom? Então se inscreve no canal, dá aquele like positivo e vem contigo. Pessoal, terceira parte aqui da nossa aula, o projeto político-pedagógico, autonomia e gestão democrática. Tá? A gente não vai conseguir trabalhar esse tema todinho aqui numa aula só, porque ele é bem grande, mas vamos aí dividir ele em duas partes, pelo menos, tá? Então, primeira parte aí, ó, essa terceira parte da nossa aula de educação especial na perspectiva da inclusão escolar, terceira parte, mas o textinho aqui, o projeto político-pedagógico, autonomia e gestão democrática, seria a primeira parte dele, tá? Ele vai ser dividido aí em duas partes. A constatação de que a realidade escolar é dinâmica e depende de todos dá força e sentido à elaboração do PPP, que é o Projeto Político Pedagógico, entendido não apenas como um mero documento exigido pela burocracia e administração escolar, mas como registro de significados a serem outorgados ao processo de ensino e de aprendizagem que demanda tomada de decisões e acompanhamento de ações consequentes. Gente, o que essa frase gigante quer dizer para a gente? Tá? Que a constatação de que a realidade escolar ela é dinâmica e depende de todos, gente, ela dá força e sentido à elaboração do PPP. Gente, o projeto político-pedagógico é um dos documentos que norteia o trabalho de uma escola durante um ano. Tá? Então, assim, qual que é o projeto político-pedagógico, gente? O que vai ser trabalhado, a temática que vai ser trabalhada, as necessidades da realidade local, como que a gente vai abordar isso, quais os projetos que a gente vai trabalhar para estar constituindo esse projeto político-pedagógico. Ele não pode ser, gente, um documento a ser criado e ser engavetado na Secretaria da Escola, na Secretaria da Educação. Ele tem que ser construído, gente, como base para o nosso trabalho durante o ano. Tá? Então, o projeto político-pedagógico ele não pode se resumir a um documento para ficar dentro de uma gaveta. Ele tem que ser executado ali. Aquilo ali é a espinha dorsal do nosso ano letivo, da execução da escola, da ação da escola sobre a realidade escolar. Tá? Então, o dinamismo da unidade escolar, aquele famoso depender de todos, isso aí dá força para que o projeto político-pedagógico, gente, ele possa ser realmente executado. O PPP, ele não pode ser um documento paralelo que não diz respeito, não atravessa o cotidiano escolar e fica restrito à categoria de um arquivo ou de uma alegoria de caráter residual. O PPP, ele altera a estrutura escolar e escrevê-lo e arquivá-lo nos registros da escola só serve para acomodar a consciência dos que não têm verdadeiro compromisso com uma escola de todos, por todos e para todos. Então, gente, projeto político-pedagógico, aquilo que eu já falei, tá? Ele está ali para ser criado ali por todas as pessoas que correspondem àquela comunidade escolar, seja os pais, seja os professores, todos aqueles que atuam na escola, até mesmo o comércio local, se tiver alguém interessado, tá? Então, o PPP, gente, ele é criado para você trabalhar a partir da realidade escolar de modo a transformá-la para uma coisa melhor, tá? Então ele não pode ser um documento ali simplesmente jogado dentro de uma gaveta, tá bom? Nossa legislação educacional, ela é clara no que toca à exigência da escola ter o seu projeto político-pedagógico, tá? Ela não pode ser furtar ao compromisso assumido com a sociedade de formação e desenvolvimento do processo de educação, devidamente planejado. Então, assim, gente, qual que é a função? Aqui está falando sobre a função. A legislação educacional, ela é bem clara quando ela fala na exigência da escola ter o projeto político-pedagógico, tá? Que a escola não pode fugir desse tipo de compromisso assumido com a sociedade de formação e desenvolvimento. Então, para que haja essa formação e desenvolvimento no processo de educação, tendo a comunidade escolar como base, o projeto político-pedagógico é um documento que se torna essencial. A exigência legal do PPP está expressa na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, tá? A Lei de 9.394, do ano de 96, que em seu artigo 12 define, entre as atribuições de uma escola, a tarefa de elaborar e executar a sua própria proposta pedagógica, deixando claro que ela precisa fundamentalmente saber o que quer e colocar em execução esse querer, não ficando apenas nas promessas ou nas interações
nas intenções expostas no papel. Então, assim, o que acontece? É uma exigência legal, tá na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, da Lei de 1996, a Lei 9.394. 9.394, tá? Então ela define que a escola ela tem a tarefa de elaborar a sua própria proposta pedagógica. Então quer dizer o quê? Eles dão a liberdade para que a escola trabalhe dentro da sua realidade local. Então isso não pode ser assim, quando você vai montar o PPP, todo mundo dá aquelas ideias maravilhosas e tal, e quando termina, cada um entra na sua sala e dá a sua aula. Isso não pode acontecer. O projeto político-pedagógico ele tem que estar trabalhando em contato direto com a realidade local, tá? Isso é defendido por lei. Ao sistematizar essas escolhas e decisões, o PPP, a partir de um estudo da demanda da realidade escolar, cria condições necessárias para a elaboração do planejamento e desenvolvimento do trabalho da sua equipe e avaliação profissional e da avaliação processual das etapas e metas propostas. Então, assim, pessoal, ao sistematizar, quando a gente fala sistematizar, é colocar de uma forma, ordenar ele pedagogicamente, tá? As suas escolhas e decisões, o projeto político-pedagógico, a partir de um estudo feito a partir das necessidades da realidade escolar, ele cria essas condições para que se elabore um planejamento e desenvolvimento de um trabalho acerca daquilo, tá? Para Gadotti e Romão, o projeto político-pedagógico ele deve ser entendido como um horizonte de possibilidades para a escola. Ou seja, o projeto ele imprime uma direção nos caminhos a serem percorridos pela escola. Tá? Então, para Gadotti e Romão, o PPP ele deve ser entendido como um horizonte de possibilidades. Ou seja, você pode trabalhar o que você quiser, desde que você trabalhe com a realidade local ali. Tá? Então, você tem ali aquela liberdade para poder exprimir, trabalhar da forma que você acha que é melhor para o seu aluno estar aprendendo, tá? Então o projeto ele imprime uma direção nos caminhos a serem percorridos, assim. Então ele dá uma direção muito aberta, assim, muito pessoal, muito livre para que a escola trabalhe. Ele se propõe, ele e o PPP, tá? Ele se propõe a responder a um feixe de indagações de seus membros, tais como: qual educação se quer e qual tipo de cidadão se deseja? Para qual projeto da sociedade? Então, assim, a escola, a partir do projeto político-pedagógico, né, ela pode responder a uma grande perguntas assim do tipo, né, qual educação você quer para a sua escola? Né? Qual tipo de cidadão você quer formar, né, para agir na sociedade? Então, essas perguntas assim que você faz, se você olha para dentro e muitas vezes não sabe responder, o projeto político-pedagógico permite que você responda isso. Ele propõe você responder esse tipo de pergunta, porque através dele você tem um norte, uma direção, como diz o parágrafo de cima, você tem uma direção para trabalhar a partir do projeto político-pedagógico. O projeto político-pedagógico, cansa, né? Eu já estou gravando aqui umas 3 aulas seguidas, então dá uma cansada, viu? Não é que eu estou irritado, não, é que dá uma cansada mesmo. O projeto político-pedagógico, ele propõe uma organização que se funda no entendimento compartilhado dos professores, alunos e demais interessados em educação. Então, assim, pessoal, o projeto pedagógico, ele propõe aí uma organização baseada no entendimento compartilhado entre todos aqueles que participam da sua construção, tá? Então, ele propõe aí uma organização, ou seja, assim, né, uma organização baseada no entendimento. Então a gente tem que ter um consenso. Não pode fazer assim, eu vou fazer isso que você quer, você faz isso que eu quero. Não pode. Todos têm que entender a necessidade de que todos estão ali expondo. Se você expõe uma necessidade que ninguém expõe uma situação, uma proposta que ninguém vê necessidade além de você, então não pode fazer aquilo só porque você aprovou a proposta de todo mundo. Não. Tem que ter um consenso comum, se realmente aquilo é pertinente de estar sendo colocado ali no projeto político-pedagógico para ser executado durante o ano letivo. Todas as intenções da escola, pessoal, reunidas no PPP, elas conferem a ele o caráter político, porque ele representa a escolha de prioridades da cidadania em função das demandas sociais. Tá? Então, todas as interações da escola reunidas no projeto político-pedagógico, elas lhe dão o caráter político, ou seja, o projeto político-pedagógico, ele é um documento político. Por quê? Porque ele representa a escolha do que é prioridade na realidade local ali, a qual a escala está inserida, a realidade local daquela sociedade, daquela comunidade, tá? Ele
ele representa a escolha, o que é prioridade a gente trabalhar primeiro, por isso ele é um documento político. O PPP ele ganha status de pedagógico também ao organizar e sistematizar essas intenções em ações educativas alinhadas com prioridades estabelecidas. Então, assim, pessoal, o projeto político-pedagógico ele também ganha esse status de pedagógico, tanto que é projeto político-pedagógico, tá? É um projeto político e pedagógico. E o status de pedagógico dele vem por quê? Por causa da organização e sistematização, tá? Do ensino para trabalhar essas intenções aí prioritárias aí na segunda ordem de necessidade, tá? Por isso que ele ganha o tema de político-pedagógico. O caráter coletivo e a necessidade de participação de todos são inerentes ao PPP, pois ele não se resume a um mero plano ou projeto burocrático, que cumpre exigências da lei ou de um sistema de ensino, tá? Então, o caráter coletivo e a necessidade da participação de todos, elas são de extrema importância para o PPP, tá? Porque ele, na verdade, é o instrumento norteador aí do nosso ano letivo. Por isso que ele não é só um documento para ser jogado, por isso que ele precisa da participação de todos. Trata-se de um documento norteador das ações da escola, que ao mesmo tempo oportuniza, acabei de falar, né, norteador, que ao mesmo tempo oportuniza um exercício reflexivo do processo para tomada de decisões no seu âmbito. Então, assim, gente, ele é um documento norteador, porque seja, ele dá uma direção para nós e ele nos dá a oportunidade de exercitar a reflexão acerca daquele meio ao qual a gente está trabalhando e no processo de tomada de decisões também. O professor, portanto, ao contribuir com a colaboração para a elaboração do PPP, bem como participar da sua execução no cotidiano escolar, ele tem a oportunidade de exercitar um ensino democrático, ou seja, que não parte só dele ali, necessário para garantir acesso e permanência dos alunos na escola e para assegurar a inclusão, o ensino de qualidade e a consideração das diferenças dos alunos na sala de aula. Então, assim, quando o professor ele contribui para a elaboração do projeto político-pedagógico e participa da sua execução no cotidiano, ele tem essa oportunidade de exercitar um ensino democrático, baseado nas necessidades do aluno, a melhor forma que o aluno aprende, garantir esse acesso e permanência do aluno na sala de aula, né? E através da melhor forma de trabalhar com esse aluno, desse aluno aprender, é onde o professor vai adquirindo a qualidade do ensino e a consideração das diferenças dos alunos na sala de aula, reconhecendo cada um como um ser singular e um diferente do outro. Exercer esse papel como um dos mentores do projeto político-pedagógico não é uma obrigação formal, mas resultado de um envolvimento pessoal do professor. Nesse sentido, vem antes a sua disposição de participar, porque contribuir é reconhecer a importância de sua colaboração para o projeto que se execute. Então, assim, pessoal, exercer o papel, assim, né, de participação do projeto político-pedagógico, ele não é uma obrigação formal, ou seja, assim, né, ninguém vai matar o professor se ele não participar. Mas, gente, é o resultado de um envolvimento pessoal do professor. Se você quer ser um bom professor, você tem comprometimento com o seu trabalho, comprometimento com o aprendizado dos seus alunos que estão chegando, então você vai participar do projeto político-pedagógico, porque aquilo ali vai nortear o seu trabalho durante o ano. Tá? E não adianta depois você querer trabalhar na contramão de tudo isso. Nesse sentido, vem antes a sua disposição de participar, porque contribuir é reconhecer a importância da sua colaboração para um projeto, né, que está sendo executado, tá bom? Então você reconhece a sua própria contribuição, né, reconhecer a sua colaboração ali para um bom trabalho. Então por isso que é importante você participar. A Constituição Federal de 88, pessoal, de 1988, no seu artigo 206, ela deixa bem claro ali, explicitando, como um dos princípios para a educação no Brasil, está a gestão democrática do ensino público. Essa preocupação é reiterada pela LDBEM, tá? Que é a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, na Lei 9.394 de 96. O artigo 3º, ao assinalar que a gestão democrática, além de estar em conformidade com a lei, deve estar consoante a legislação dos sistemas de ensino, pois como lei que detalha a educação nacional, acrescenta a característica das variações dos sistemas nas esferas federal, estadual e municipal. Então, assim, está falando aqui, pessoal, que a Constituição Federal de 88, né, ela deixa bem claro essa questão da gestão democrática no ensino público, que também é reiterada na própria Lei de Diretrizes e Bases.
ao assinalar, né, que a gestão democrática, além dela estar em conformidade com a lei, ela deve ser consoante a legislação do sistema de ensino. Ou seja, gente, trabalhar de uma forma horizontal, de uma forma a, a contribuir ali, né, de uma forma coletiva com o bom andamento da escola. Porque se você tem um diretor ali que ele pensa que ele é dono, que ele é autoridade, até hoje nós temos aí diretores que pensam que são donos da escola e tudo tem que ser de acordo com a vontade dele. Se nós temos assim, a educação ela não vai caminhar de uma forma positiva. Tá? Ainda nesse detalhamento, a LDBem avança no seu artigo 14, afirmando: os sistemas de ensino definirão as normas da gestão democrática do ensino público na educação básica, de acordo com suas peculiaridades, conforme os seguintes princípios: participação dos profissionais da educação na elaboração do PPP da escola, participação das comunidades escolar e local em conselhos escolares ou equivalentes. Tá? Isso faz parte da gestão democrática, onde o diretor não define as coisas no ambiente escolar, sozinho, tudo é definido em conjunto. Nos textos legais, fica clara a ênfase dada ao PPP de cada escola, bem como a reiteração de que a proposta seja construída e administrada à luz de uma gestão democrática, ou seja, com a participação de todos, tá? Então fica claro ali, o PPP tem que ser construído com a participação de todos, aí numa linha horizontal, sem ter alguém acima de ninguém. Outra legislação que vem corroborar nesse sentido é o Estatuto da Criança e do Adolescente, que no seu artigo 53 enfatiza os objetivos da educação nacional, repetindo os princípios constitucionais e os da LDBem, mas deixando claro em seu parágrafo único que é direito dos pais ou responsáveis ter ciência do processo pedagógico, tá? Bem como participar da definição das propostas educacionais. Tá bom? Então é um direito dos pais participar aí também da questão do projeto político-pedagógico, as propostas daquilo que vai ser ensinado. Tá? O pai não vai dizer como o professor vai dar aula, mas o pai ele pode participar, mesmo até se ele achar que algum conteúdo ali é indevido, ele tem o direito de opinar também a respeito. Evidencia-se na legislação o caráter da comunidade, evidencia-se na legislação o caráter da comunidade escolar participativa e ampliada para além dos muros escolares, com compromisso conjunto nos rumos da educação dos cidadãos. Então, assim, a comunidade escolar, gente, ela deve ser participativa, ela tem que estar dentro da escola, ela tem que saber o que acontece no contexto escolar, para que ela possa levar, além dos muros da escola, isso. Ou seja, tudo aquilo que o aluno aprende na escola, o papai e a mamãe ajudá-lo a executar fora da escola também, no seu exercício de cidadania. Não adianta dentro da escola você ensinar a criança a dar descarga, lavar a mãozinha, jogar o lixo no lixo, e aí chega na rua, a mãe vai lá, pega um pacote de salgadinho, acaba de comer junto com a criança e joga no meio da rua, né? Então, assim, a comunidade escolar, ela tem que ser participativa, ela tem que colocar em prática, fora da escola, aquilo que a criança aprende dentro também. A gestão democrática ampliada nos contornos da comunidade, ela ganha por meio de texto legal condições de ser exercida com autonomia. Então, assim, pessoal, quando você coloca a gestão democrática, consegue chegar ela nos âmbitos da comunidade escolar, claro, não mãe e pai invadindo a escola, metendo o dedo na cara de professor e diretor, dizendo que ele manda. Não, ninguém manda em nada. Tá? É uma linha horizontal, onde todos, cada um tem o seu papel, e todos ali vão entrar no consenso de uma forma coletiva. Tá? Então ninguém manda em ninguém lá, ninguém é dono de ninguém, tá? Ninguém sabe mais do que ninguém. Então a gestão democrática, gente, quando ela é ampliada nos contornos da comunidade, ela ganha, gente, condições de ser exercida com autonomia, ou seja, os pais têm a própria autonomia ali de estar trabalhando tudo aquilo que a gente trabalha na escola, tá? Então ensinar ali, passar para o filho, passar até para os demais, falar, olha, na escola do meu filho está trabalhando um projeto assim, eu achei bem legal, ele pode estender isso para a igreja, para uma associação que tem ali no bairro, entre os vizinhos também, tá? Embora a escola não seja independente de seu sistema de ensino, ela pode articular e interagir com autonomia como parte desse sistema que a sustenta, tomando decisões próprias relativas às particularidades de seu estabelecimento de ensino e de sua comunidade. Então, assim, pessoal, a escola ela não é independente, tá? Ela tem um sistema de ensino ao qual ela tem que obedecer ali e tem que trabalhar baseado nele. Mas ela não é engessada a nisso também. Tá? Ela pode se articular, interagir com autonomia de acordo com a realidade em que ela está inserida ali. Tá? Tem as particularidades, tal. Então ela tem o direito de tomar suas próprias decisões relativas às particularidades ali do estabelecimento e da comunidade.
mas dentro daquele parâmetro nacional que foi estabelecido, tá? A escola também não pode ensinar o que ela quer, ela tem que ensinar dentro daquele padrão estabelecido. Ou seja, sistematizar o aprendizado que a criança traz de casa, sistematizar a realidade local para que ela possa ser trabalhada na escola. Entretanto, mesmo outorgada por lei, a autonomia escolar ela é construída aos poucos e cotidianamente. Tá? Do ponto de vista cultural e educacional, encontram-se poucas experiências de construção da autonomia e do cultivo de hábitos democráticos. Então, assim, pessoal, a autonomia escolar não é uma coisa assim que a gente vai reunir, sentar num dia lá e definir ela. Não, ela é construída diariamente, tá? Conforme ali a necessidade daquelas pessoas. E quando eu falo assim, olha só, a escola em que eu trabalho, ela tinha já um padrão ali, a comunidade ela tinha um formato, né? Tava todo mundo ali já meio que assentado, já meio estabelecido. Aí o que aconteceu, pessoal? Tinha uma chacrinha do lado da escola lá, eles derrubaram todas as árvores, limparam o terreno e levantaram o prédio. E ali mudou, se eu não me engano, acho que 4.000 famílias para aqueles prédios. E ali vieram 5 favelas da cidade de Guarulhos que foram desmembradas e levadas para lá. Então vocês imaginam, 5 comunidades. Eu falo favela porque era favela mesmo. Tá? Então, assim, 5 comunidades com culturas diferentes, com hábitos diferentes, foram colocadas todas dentro de um único condomínio, ali em um complexo. Vocês imaginam como que foi a nível de violência, de bagunça, de desentendimento, de conflitos, né? Invadiam escola, roubaram computador na escola, e, olha, gente, causaram muitos estragos. Por quê? Porque eram pessoas assim que vinham de culturas diferentes. Então aquela comunidade ali, ela se transformou ali de uma forma absurda nos últimos anos. Por quê, gente? Porque chegou várias culturas diferentes. Ou seja, a gente tem que recomeçar tudo do zero, trabalhar nosso projeto político-pedagógico, a nossa realidade local, porque modificou muito, gente, com a chegada dessas novas famílias. Tá? E, assim, o que mais que eu posso falar aqui? Então, assim, a autonomia escolar, ela não pode ser construída de uma forma só, por quê? Porque vocês veem, por exemplo, né, a escola ali, ela levou ali uns 3 ou 4 anos para começar a sentar aquela poeira, aquelas 5 favelas que foram para lá, com 5 comunidades, com 5 culturas diferentes, com 5 hábitos diferentes, eles foram se adequando ao pouco, transformando um pouco a realidade daquele bairro também. Então, assim, as coisas foram construídas aos poucos. Então, dessa forma, a autonomia escolar, ela também voltou a estacar zero e voltou a ser reconstruída ali, aos poucos ali, para poder se adequando ali àquela sociedade e tal, para a gente saber como que a gente ia voltar a trabalhar a partir daquela nova realidade que tinha surgido. Tá bom? Então, a autonomia escolar ela é construída aos poucos e ela é continuadamente, tá? Você não vai trabalhar um pouquinho, trabalhar um pouquinho, não, é sempre ali, aquele trabalho de formiguinha para estar chegando ali no objetivo desejado. Tá? Hoje, gente, do ponto de vista cultural e educacional, encontram-se poucas experiências na construção da autonomia e cultivo de hábitos democráticos, tá? Mesmo até por quê? Porque muitas vezes, gente, o dia a dia nem permite que a gente seja aquela pessoa 100% democrática. Você pega as escolas hoje aí, sempre com aquele excesso de matrículas e aquela fila de espera imensa. Então, as escolas cada vez mais lotadas, salas de aulas cada vez mais lotadas, muitas vezes não dá tempo de estar praticando isso, tá? Então, por isso que hoje fala que nós temos pouca experiência na construção da autonomia e do cultivo de hábitos democráticos. A democracia, frequentemente proclamada, mas nem sempre vivenciada nas redes de ensino, ela tem no projeto político-pedagógico a oportunidade de ser exercida e essa oportunidade ela não pode ser perdida para que se consiga espalhar-se por toda a instituição. Então, sim, pessoal, a democracia, gente, ela é muito assim, né? Todo mundo fala, vamos trabalhar democraticamente, gestão democrática, não, e aquela coisa, a política democrática e tal, mas nem sempre ela é vivenciada nas redes de ensino, tá? Ela está lá no PPP para ser trabalhada, mas ela nem sempre consegue assim sair de dentro do projeto, do papel, para ser exercida na escola. E ela não pode ser perdida. Nós temos que buscar trabalhar com isso para que se consiga espalhar por toda a instituição essa questão da democracia, a democratização do ensino. Tá? Gadotti e Romão,
eles manifestam suas posições sobre a construção da democracia na escola e afirmam que esse tipo de gestão constitui um passo relevante no aprendizado à democracia. Então, assim, gente, você construindo a democracia na escola, um tipo de gestão democrática em que todos ali trabalhem respeitando o espaço do outro, trabalhem em conjunto, isso constitui um passo muito relevante no aprendizado da democracia como cidadania, tá? Os professores constroem a democracia no cotidiano da escola por meio de pequenos detalhes da organização da prática pedagógica. Nesse sentido, fazem a diferença o modo de trabalhar os conteúdos com os alunos, a forma de sugerir realização de atividades na sala de aula, o controle disciplinar, a interação dos alunos nas tarefas escolares, a sistematização do AEE, no contraturno, a divisão do horário, a forma de planejar, AE, né, atendimento educacional especializado. No contraturno, a divisão do horário, a forma de planejar com os alunos, a avaliação da execução das atividades de forma interativa. Então, os professores, eles têm o poder de construir a democracia no cotidiano escolar por meio de pequenos detalhes, trabalhados na sala de aula, tá? E isso faz toda a diferença no resultado final. Pessoal, vamos continuar essa aula depois, porque já está dando mais ou menos o tempinho aqui, ó, já está com 26 minutos, e eu também estou bastante cansado, aí já a terceira aula que estou gravando hoje, já não estou mais, né, garganta aqui já está pedindo arrego. Então a gente vai dar continuidade mesmo, até porque esse tema do projeto político-pedagógico, autonomia e gestão democrática, ele é bem longo, então não dá mesmo fazendo uma aula só, tá? Então a gente vai vir com a quarta parte da educação especial na perspectiva da inclusão escolar e a segunda parte aí no caso desse teminha do projeto político-pedagógico, autonomia e gestão escolar, tá bom? Então vamos ficando por aqui, façam suas anotações aí para a gente não perder nada, tá bom? E qualquer dúvida, manda nos comentários que tiver ao meu alcance aqui eu respondo. Então, pessoal, bons estudos aí, damos continuidade depois na quarta parte desse tema aqui, tá bom? Um abraço.